Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do DHANDHO e hoje vou aqui fazer um test ride à TRACER 9 GT. Pá, mais uma tricilíndrica. Eu fiquei bastante surpreendido pela positiva quando fiz o test ride à Triumph Tiger 1200, uma tricilíndrica também. Pá, gostei do tipo de motor, que é bastante diferente das bicilíndricas. Pá, e decidi, sendo esta moto um dos best-sellers da sua categoria, pá, eu decidi marcar aqui um test ride para vir perceber como é que é conduzir uma TRACER 9. Eu conduzi aqui há uns anos uma TRACER 900, portanto o modelo anterior. Muito honestamente eu não gostei muito porque na altura eu tinha a Africa Twin e ao conduzir achei que os pedais estavam muito puxados atrás e tinha uma posição de condução desportiva demais. E portanto decidi agora vir renovar aqui a minha opinião sobre esta moto, uma vez que está uma moto um bocado diferente do modelo anterior, para vos dar aqui também a minha perspectiva. Portanto, isto é um motor CP3 da Yamaha, 890 cm3. A moto tem 119 cavalos e este é o modelo GT, já tem suspensão eletrónica, ok? Portanto, ela tem suspensão eletrónica, que eu pensei que só o GT Plus é que tinha suspensão eletrónica, mas ele teve-me aqui a mostrar, teve-me aqui a explicar aqui os modos de condução e tudo. E se nós mudarmos aqui, ó, suspensão aqui, modo de suspensão A2, portanto ela tem suspensão eletrónica, podemos, e à medida que mudamos os modos de condução, ela ajusta automaticamente, que foi algo que me surpreendeu pela positiva, muito tendo em conta o preço que esta moto tem. Esta moto aqui no Luxemburgo custa 14.400 euros, em Portugal custa 15.000, portanto aqui são sempre mais baratas por causa da diferença do IVA. Opa, e realmente pelo que eu estive assim a ver, não é? Eu acho que das concorrentes mais diretas, tricilíndricas não há muitas, porque a Tiger 850 e a Versys 1000 já são motas que têm preço já um bocado mais lá para cima em relação a esta, e portanto eu acho que a concorrente mais direta desta moto será o Honda NT 1100. Eu acho que quem pensa em comprar uma moto destas, em princípio vai olhar mais entre a TRACER 9 GT e se calhar a NT 1100. Esta moto tem jante 17 à frente e atrás, pneu 120 à frente, 180 atrás, 220 kg de peso a cheio, não é? Com combustível, com tudo, 220 kg, e tem um depósito de combustível de 19 litros. Depois tem sensor de 3 eixos, pá, tem muita tecnologia à moto, mas vamos àquilo que interessa, que é fazer aqui um test ride aqui à moto, que eu estes motores tricilíndricos eu gosto. Ela está quente já. Ora, vamos lá então. Nossa, que violência! Que violência que isto é! Estas motas tricilíndricas, pá, a disponibilidade da potência, pá, é muito diferente das bicilíndricas. A facilidade com que metem a potência, parece que não vão a fazer esforço nenhum. Pá, é uma diferença muito significativa, e senti isso também na Triumph Tiger 1200. É muito fixe.
Pá, o quick shift muito suave, muito bom. Que maravilha de moto, fogo, isto, a moto é tão levezinha que vocês nem fazem ideia, quer dizer, é tão levezinha, tendo em conta os meus padrões, não é? Isto parece, opa, este, fogo, e a moto, digo já, na minha opinião, eu lembro-me quando conduzia 900 GT, a moto está muito diferente, mesmo os pousapés, na minha opinião, do que estou a sentir agora, não estão tão puxados para trás, pá, muito fixe. É engraçado que o 3 cilindros, isto é viciante, a moto tem um barulho muito fixe. E muito confortável a moto, o banco é muito confortável, muito fixe. E estas motas assim, mais de turismo, que não são de aventura, que têm pneus só mesmo para a estrada, pá, nota-se muito a curvar a moto, a facilidade com que a moto curva, dá uma confiança muito melhor do que a Trail a curvar, muito bom. Os ecrãs são dois ecrãs de 3 polegadas e meia cada um. Pá, mas eles são um bocadinho esquisitos, ou então requer alguma habituação, porque parece que são assim fechados, são virados para dentro. Agora deixa-me ver se o ecrã dá para mexer aqui no ecrã, para pôr mais para cima ou mais para baixo. Não. Mas são assim meios fechados, não sei. Se fosse para mim deviam estar mais levantados assim um bocadinho, para dar a informação. Pá, mas tem tudo aqui, as trips, a temperatura, os modos de condução, o combustível, tudo, está aqui a informação bastante visível. E este vidro, não sei se este vidro é o de origem, eu acho que não, parece-me grande demais para ser o de origem, mas tem uma proteção de vento bastante boa. E por ser uma tricilíndrica, nota-se que em baixas consegue-se andar aqui consegue-se andar aqui mais calmo um bocado, ou seja, ela não dá logo aquele disparo inicial como dão as bicilíndricas, mas depois se a gente quiser apertar com ela um bocado, a partir de determinada rotação, ela desenvolve muito bem, funciona melhor em altas, nota-se perfeitamente. Portanto, o Redline entra às 11.000 rotações e a potência máxima, os 119 cavalos, atingem o seu máximo às 10.000 rotações, portanto praticamente a chegar ao Redline.
Pá, mas é uma moto, digo-vos uma coisa, o preço dela versus o que ela oferece, pá, para quem não fizer off-road nenhum, queira uma moto para fazer só maioritariamente estrada, e dá para pôr as malas aqui atrás. Esta é a 9 GTA. Olha, deixa-me ver se tem as malas, eu nem vi, não, tem só uma top case, mas ela tem as malas de lado também. E esta também ele teve-me a dizer, além de ter a suspensão eletrónica, por 14.400 euros, dá para projetar aqui portanto, o telemóvel, tem a conectividade, o que também é uma coisa muito boa, porque quem estiver a pensar, não é? Entre esta e a NT1100, que a NT1100 tem aquela conectividade do Apple CarPlay e do Android Auto, não é? Como tem a Africa Twin e etc. E portanto a Yamaha já enviou esta moto aqui com a possibilidade de conectividade. A NT1100 não tem a suspensão eletrónica, que é uma grande mais-valia desta moto em relação à NT, não é? Mas também a NT tem outras coisas, tem um depósito maior, esta tem 19 litros, a NT tem 21 litros, por exemplo. Eu já conduzi, atenção, eu estou a falar porque já conduzi a NT 1100, ok? E é uma moto muito parecida com esta, tem um motor diferente, bicilíndrico, mas é muito parecida com esta em termos de estilo de condução. E digo já que não é fácil de uma pessoa decidir. Gosto muito mais do motor desta, sem dúvida nenhuma, gosto muito mais do motor desta. E elas custam o mesmo, portanto são mesmo concorrentes super diretas uma da outra. Olha, deixa-me vir por aqui abaixo. Este quick shift é demais, é muito bom. Este quick shift é muito bom, nem se sente a meter as mudanças. Olha, deixa-me pôr aqui, eu estou em modo road, em modo 3, olha, deixa-me mudar aqui para o modo 1, que é o mais agressivo. É lá, nota-se logo. Está melhor assim, no modo 1. E este barulho é viciante, pá, é um barulho muito bom. E não tem escape especial, é o barulho de origem dela. Eu acho mais piada, agora já é a segunda moto que conduzo tricilíndrica, pá, acho mais piada às características deste motor 3 cilindros, de um motor de 3 cilindros, do que de 2. Porque é engraçado, ela tem uma capacidade em termos de facilidade de imprimir velocidade, ou seja, nota-se que faz muito menos esforço para imprimir velocidade na moto. Isso é uma coisa que se nota muito bem nela. Vou agora para trás para ir apanhar outra vez aquela estradinha, agora aqui no modo 1, no modo mais agressivo, para ver como é que ela se comporta.
mesmo a baixa velocidade, olha, vou em quarta a 40, às 1500 rotações. Se uma pessoa só, olha para isto. Pá, ela em quarta a 40 uma pessoa calca e ela desenvolve logo, impressionante. E gosto muito do conforto da moto, a forma como uma pessoa encaixa aqui no depósito, pá, muito bom, muito fixe a moto. E duvido que haja no mercado, por este preço e com o que esta moto oferece, pá, eu não sei porque, eu tinha a ideia que só a GT Plus, que só a GT Plus é que tinha suspensão eletrónica, mas o senhor mostrou-me aqui, eu vejo aqui. Tem aqui, ela tem suspensão eletrónica e tem aqui o modo para poder ajustar, não há dúvidas nenhumas. Porque a GT Plus já custa quase 16.000 euros, eu pensei que só essa é que tinha suspensão eletrónica, mas não. Esta já vem com isso, o que é uma grande coisa. Porque uma moto destas, com aptidões mais estradistas, uma pessoa pode pôr a suspensão mais mole um bocado, se às vezes for para um terreno mais em paralelo ou isso, pá, e consegue ter aqui um conforto melhor do que ser uma moto muito dura que não dê para se ajustar a suspensão. Anda lá, pá. Queria experimentar aqui o modo 1 de condução, só para ver como é que ela puxa, mas não está fácil. Então, até se pode meter aqui 6, a 60, ó. Ela vai aqui sem problema nenhum. Os retrovisores, a visibilidade, olha, deixa-me ajustar aqui, só para ver como é que é a visibilidade. É bastante boa, vejo aqui um bocadinho do meu braço, um terço do retrovisor, vejo aqui o meu braço esquerdo, mas a visibilidade é bastante aceitável. E são retrovisores assim aqui altos, mais altos um bocadinho, olha, deixa-me ajustar só aqui, só para ver como é que fica aqui do lado direito, mais para cima, mais para baixo. Não, é bom, é? Até basta só virar os olhos, nem é preciso mexer a cabeça e consegue-se ver logo, muito fixe. Mas o que eu gosto é aqui do handling, do manuseamento da moto, é muito levezinha a moto. E mesmo parado, quando eu comecei o vídeo, eu entrei naquele bocadinho de estrada e dei ali a volta, pá, a moto nem se sente, é uma pena a manobrar. Deixa-me ver se por aqui apanha aqui uma estradinha mais fixe para explorar aqui um bocadinho a moto. Tenho que ter cuidado com os radares, mas a moto dá muita segurança a andar, dá muita segurança porque tem pneus de estrada, nota-se que a moto curva muito bem e não se sente sequer, às vezes, aquele abanar da roda da frente, quando a pessoa vai ali a uma velocidade mais elevada um bocado, a curvar, a puxar por ela, pá, ela não mexe nem um milímetro, vai ali muito direitinha. Isto não está fácil de apanhar aqui.
deixa-me ver se percebo onde é que eu estou. Ah, tem aqui uma estradinha fixe. Isto dá 200 assim, numa retinha de nada, Deus me livre. É, mas nota-se quando começamos a puxar por ela a sério, a desenvolver, opá, nota-se em altas a força que ela tem, sem dúvida nenhuma. Muito fixe a moto. Aqui no modo 1, no modo mais forte, para mim é o que dá mais gozo, nota-se a diferença, e ao mudar para o modo 1, nota-se que a suspensão ficou ligeiramente mais dura, o que a curvar e tudo, nota-se diferença na moto, em termos de estabilidade. Pá, espetacular, muito bom, adorei, fogo. Adorei esta moto, digo já, muito honestamente, que eu não pensei mesmo que a TRACER 9 estivesse assim tão evoluída em relação à TRACER 900 que eu conduzi. Pá, muito honestamente, nunca pensei. E pronto pessoal, ficou aqui mais um vídeo, mais um test drive. Pá, esta moto leva aqui não é 5 estrelas, leva 6 estrelas, sem dúvida nenhuma. Acho que em relação ao que eu já conduzi, de motas, que foi neste caso a NT 1100, pá, eu acho que esta moto é superior em vários aspectos. Em termos de turismo, para fazer turismo, pá, eu sei que esta moto tem um motor mais forte, um motor diferente, mas a NT 1100, não é? Também tem um motor 1100, uma bicilíndrica, que permite também que, como é que eu ia te explicar, que se consiga andar de uma forma mais descontraída, e nesta moto eu acho que não é muito fácil andar de forma completamente descontraída. Ou seja, isto é uma moto que puxa um bocadinho para o pessoal dar um bocado de gás. É verdade, é o que eu sinto. Portanto, ela só funciona melhor em altas e, portanto, eu acho que ninguém que tem uma moto destas consegue dar um passeio durante um dia todo que não faça assim como eu fiz ali atrás, não é? Dar aquela real puxadela, porque realmente dá um gozo enorme dar aqui uma puxada na moto e apertar com ela nas curvas um bocado. E acho que, por exemplo, a NT 1100 é uma moto para andar de uma forma um bocado mais descontraída. Ela também curva muito bem, atenção. A NT 1100 é uma moto espetacular. A nível de ecrã eu acho que é melhor do que esta, porque tem aquele ecrã igual ao da Africa Twin, mesmo em termos de projeção do GPS e tudo, tem uma visibilidade melhor do que tem esta.
mas é uma moto com características diferentes. Pá, e portanto são as duas, elas têm preços iguais, uma e outra, a MT 1100 e esta têm o preço igual. Tem a ver com as características de cada motociclista, a escolha entre uma moto e outra. Eu acho que para quem gostar de dar assim mais, quem gostar de puxar mais um bocado pela moto e gostar assim de um barulho mais sexy um bocado, eu acho que pode escolher esta. E quem gostar de fazer mais um bocado assim de turismo de uma forma mais calma, se calhar, acho que pode escolher a MT 1100. É um motor, também é um motor maior, tem menos potência do que esta e funciona melhor em baixas do que funciona em altas, e esta é mais ao contrário. E pronto pessoal, olhem, fica aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado. Deem aí também a vossa opinião em relação a esta moto, para quem já tiver conduzido a moto ou não, ou às vezes fazer alguma pergunta. Não sei se falei ali atrás, mas este vidro aqui tenho quase a certeza absoluta que não é de origem da moto e que foi colocado aqui para esta moto de test drive, e oferece uma proteção muito boa, nem nos ombros sinto vento nenhum. Pessoal, mais uma vez, um grande abraço e até ao próximo vídeo.